Dificuldades de perdoar. Um tema extremamente delicado. A questão da dificuldade de perdoar nem é necessariamente a dificuldade de perdoar. É a dificuldade de voltar a confiar novamente. Nós temos aquelas frases clichês que a confiança é como se fosse uma folha em branco que eu amasso toda ela e depois eu desamasso e com certeza ficará marcada. Quantas decepções nós já tivemos e nós já fomos na vida de alguém? Quantas pessoas que na hora que você para aí num processo de reflexão, você se lembra que essa pessoa te magoou tanto que até hoje você não conseguiu se perdoar de tudo isso. E dentro da psicologia nós sabemos que quando nós não liberamos perdão, quando nós não perdoamos, é como se nós continuássemos a carregar essa dor, é como se nós continuássemos a carregar essa questão. E é isso, eu posso pegar isso aqui, ó, e ficar segurando 5 minutos, será um peso. Se eu segurar 10 minutos, será outro. Até o final do programa será outro peso. Apenas isso aqui. Se eu segurar até a meia-noite, até amanhã, ficará totalmente pesado, meu braço provavelmente começará até a necrosar. O que isso significa? Que não é o que eu seguro na vida, é o quanto tempo eu seguro isso. Eu conheço pessoas que chegam aqui no consultório, que carregam dores de uma vida. Desde o falecimento da mãe há 20 anos. Falecimento do esposo, de perdas, que a pessoa não consegue se libertar porque fala, eu deveria ter dito aquilo. Se hoje fosse exatamente o último dia da sua vida, o que você gostaria de ter feito? Nós precisamos diariamente lembrarmos que daqui a 100 anos nós não seremos nada. Eu não estou falando isso porque pessoas, ok, te machucarem e tudo mais, que você tem que ir lá e dar um abraço e ser feliz e perdoar. Eu não estou falando para você perdoar a pessoa, é você se perdoar por ter passado por essa situação. Muitas pessoas não entendem o quanto que é importante elas liberarem perdão para elas liberarem perdão para si. Porque muitas vezes as pessoas te magoaram, te desrespeitaram e necessariamente elas não têm ideia do quanto mal elas fizeram na sua vida. Porque é aquela velha frase, quem dá o tapa esquece, mas quem recebe o tapa lembra. Então, hoje em dia, nós ficamos às vezes chateados e magoados tanto, com tantas coisas, e nós esquecemos que nós somos simplesmente seres humanos, que nós estamos aqui no momento de passagem, que em média viveremos 100 anos, e esses 100 anos, daqui 100 anos, outras pessoas vestirão sua roupa, ou talvez elas nem existirão mais. Daqui 100 anos alguém morará aí na sua casa que você usa com tanto carinho. Daqui 100 anos talvez você não seja nem um porta-retrato na casa de um familiar, de um neto, bisneto, ou sei lá. Então por que você leva tudo a ferro e a fogo? Perdoe esse coração. Se perdoe para você conseguir ser perdoado. E principalmente entender que quando nós não perdoamos, nós entramos num processo de somatização, de psicossomatização. Que nome difícil é isso, Jéssica? É um processo que o nosso corpo ele grita por socorro quando nós não cuidamos da gente. Nós gritamos por socorro quando nossa garganta fecha, são palavras que nós deveríamos ter dito. Quando nosso estômago dói, são situações que nós não conseguimos digerir. Doenças de pele, uau, quantos dermatologistas e até aqui no consultório eu recebo. Doenças de pele são dificuldades de contato humano. Dores de cabeça, excesso de pensamento, dores nas costas, é síndrome de Atlas. O que seria síndrome de Atlas? É carregar o mundo nas costas. Tantos processos somáticos, psicossomáticos, a emoção ela grita no nosso corpo, nós não sabemos quem começa antes. Se é o ovo que nasceu primeiro ou a galinha que nasceu primeiro. Nós não sabemos se a doença psicológica começou primeiro ou a física comprometeu o psicológico, mas nós sabemos que um compromete o outro. Quando nós não estamos bem psicologicamente, isso vai afetar o nosso corpo, e quando o nosso corpo não está bem, ele vai afetar o nosso psicológico. Então não existe um processo de cindir, de o corpo está aqui e a mente está aqui. É tudo interligado. É a mesma coisa nessa grande sociedade, todos nós fazemos parte disso aqui. Todos nós, é como se fosse um grande efeito borboleta. Efeito borboleta significa que o bater das asas da borboleta aqui pode causar um tufão do outro lado do mundo. Então todos nós estamos conectados. Então quando nós entendemos a questão que cada pessoa tem a sua devida importância no universo, que cada pessoa tem a sua devida questão, ela tem sua missão de fazer, de entender, de compreender, de cuidar e de amar,
a vida fica muito mais leve. Mas, infelizmente, hoje nós achamos que tudo é para nós, que as pessoas estão mal-humoradas, mal amadas, rejeitadas por nossa culpa, e na verdade não. A gente tem que parar com essa síndrome de achar que todas as pessoas estão contra nós, porque nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós somos pessoas imperfeitas, e nossas imperfeições não necessariamente devem ser cobrado do outro. Nós não podemos cobrar a perfeição do outro quando nós somos seres imperfeitos vivendo num mundo imperfeito. Qual é a sua melhor versão? Então, quando você se permite a perdoar alguém, você aprende a se perdoar também. Você se perdoa de todas as situações que você poderia ter feito diferente. Quantas vezes recebo aqui no consultório pessoas que no meio de uma briga, de uma discussão, falavam assim, poderia ter feito assim, assim, assado. Mas na hora, fez de forma totalmente diferente. Porque naquele momento não tinha aquela habilidade para falar. Outra vez, nem era do feitio da pessoa, nem o temperamento, ela ter agido de uma outra forma. Então você aí de casa, óbvio que um programa provavelmente não será suficiente para você perdoar. Mas desde o tema, eu acredito do fundo do meu coração que você tenha pensado em alguém. E você pensou nessa pessoa, e por que não? Fazer uma ligação para ela e conversar. E se não for em ligação, seja de qualquer forma, seja nos seus pensamentos, se tiver alguma religião, pode ser em alguma oração. Não dá para você ficar carregando mais um fardo que não seja seu. Porque a vida passa muito rápido para a gente ficar cada vez mais carregando pesos que não são nossos. Nós precisamos fazer com que a vida seja mais leve qualquer dia. É o exemplo que eu dei no comecinho do programa. Não é o que você carrega. Pode ser extremamente leve como isso aqui. É quanto tempo você carrega essa coisa. Quanto tempo você vem carregando tudo isso. Quanto tempo você vem carregando esse processo de autocrítica. Um processo de paranoias, angústias, tristezas. Com relação a uma pessoa que talvez ela não estava no melhor momento da vida dela. Sim, digo pessoalmente o quanto que é difícil perdoar, principalmente quando a pessoa perde a nossa confiança, quando ela age de má fé e tudo mais. Mas é o perfil da pessoa fazer isso, não pode ser o seu. Quando você carrega tudo isso dentro de si, você está sendo tão inadequado quanto essa pessoa foi com você. E nós não sabemos o histórico dessa pessoa, ninguém está na nossa pele para saber o que nós passamos. Com uma coisa que eu sempre digo nos outros entre nós, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Você sabendo a dor e a delícia de ser quem você é, se você permitiu em algum momento que pessoas agissem de uma forma inadequada na sua vida, liberte perdão para você se libertar de tudo isso, não para o outro, mas simplesmente para você. Nós somos sim resultado de toda a somatória dos eventos que acontecem na nossa vida. O que você tem sido para o outro? Quem somos nós, às vezes, para não perdoarmos o que o outro fez de forma inadequada? E eu acredito que é isso. Que seja o mais importante para a minha vida, para a sua vida, é entender que nós somos seres humanos falhos e quem somos nós, às vezes, para não liberar perdão para o outro, que muitas vezes se equivocou simplesmente pelo histórico de vida dele. Não fez necessariamente por querer. E isso faz com que você se liberte de possíveis doenças. É esse o principal tema do Entre Nós de hoje. Um tema tão importante como esse, tão delicado. Eu deixo uma tarefinha de casas para vocês, como eu faço com o pessoal aqui do consultório. Tente encontrar mentalmente com essa pessoa que não fez ou não teve o mínimo de cuidado com você e fez alguma coisa inadequada que te chateou e te magoou muito. Escreva uma carta para ela, explicando toda a situação, tudo o que você sentiu, como se ela pudesse sentir. E leia essa carta em voz alta. Lendo esta carta em voz alta, você vai conseguir ressignificar muitas dessas dores dentro de você. Necessariamente não precisa entregar essa carta para a pessoa, mas pelo menos você dentro de você ressignifica. Porque o que mais importa é você. Porque a prestação de contas da nossa vida nós só damos pra gente, principalmente quando nós estamos deitados no nosso travesseiro. É lá que vem tudo que nós fizemos de bom, que nós não fizemos de tão bom assim. Às vezes as pessoas elas não lembram de todas as coisas não legais que elas fizeram na sua vida, mas você vai lembrar. Mas é importante nós externalizarmos isso. Eu sempre brinco
de uma forma gentil, que a Anne Frank, ela escreveu o diário dela para ela não entrar em colapso emocional naquela época. E quantos de nós esquecemos que a escrita ela é terapêutica? Quando nós escrevemos, nós liberamos serotonina. Escreve cartas para todas as pessoas que em algum momento te magoaram. Em algum momento você tenta jogar fora essas cartas, ou rasgá-las, ou atear fogo nas cartas, porque tem uma piadinha dentro da psicologia que o psiquiatra pede para escrever cartas para as pessoas que fizeram mal e depois tacar fogo nelas, né? Daí tem uma piadinha assim, que fala, ok, doutor, daí ele chega na sessão depois e fala, ok, doutor, eu escrevi as cartas e elas estão aqui, mas não pedi para você tacar fogo nelas? Ah, não era nas pessoas da cartas? Então, brincadeiras à parte, taca fogo nas cartas, escreve, ateia de forma segura, por favor, ateia de forma segura para você conseguir entender que assim foi um processo, foi um ciclo encerrado. Quando nós encerramos um ciclo, chega outro ciclo de uma forma muito mais leve. Aprenda a se perdoar por tudo que você fez, aprenda a liberar perdão pelo que as pessoas fizeram naquele momento. A vida precisa de leveza. E é esse o meu desejo pro Entre Nós de hoje. Milhões de beijos e até o próximo programa.